A história começa com uma máquina armada e preparada, dizendo que tudo isso é pelo Império. Vários outros soldados tentam acertar essa máquina e é dito que o trabalho é se livrar de qualquer inimigo que ousa ser uma ameaça para o Imperador e para o povo do Império. Não tem outra razão para a existência da Guarda Imperial. Logo, essas balas que são atiradas na direção dessa máquina são todas devolvidas com outros tiros ainda mais potentes. E facilmente ele conseguiu se livrar de todos os inimigos. Então alguém começa a aplaudir a Guarda Real e ele se apresenta como se fosse um grande espetáculo. Essa é a Terra do Futuro, onde a tecnologia se desenvolveu significativamente. No entanto, isso não foi tão bom assim para a humanidade. Devido a uma guerra sem fim, causada pela falta de recursos, a Terra continuou a ser destruída e a humanidade se expandiu para outros planetas. E no fim, a vida na Terra acabou durante uma invasão alienígena desconhecida. No entanto, sobreviventes dos humanos vagaram pelo espaço e acharam um planeta semelhante à Terra para continuar sua longa jornada da vida. A humanidade chamou esse planeta de Novus, que significa nova casa, e mandaram as coordenadas dessa nova casa para todo o espaço. Com isso, todos os humanos sobreviventes conseguiram se reunir em Novus. Mas também possuem federações aqui, como por exemplo, a Federação Belato, onde inúmeras espécies de alienígenas convivem com os terráqueos. O Império Acretiano, que possui um exército poderosíssimo com soldados maquinados. A Aliança da Corte Sagrada, onde sacerdotes têm o poder da força de energia, assim como a fortitude mental. No entanto, os recursos em Novus também são finitos. E como resultado, a humanidade também se preparou para a guerra. E cada uma dessas federações queria monopolizar os recursos. Então, nesse momento, vemos novamente a pessoa que estava atirando em todo mundo e se apresentando. Um cara que tinha uma boina fala que um garoto do lado dele será o próximo. E ele se deu muito mal, porque a pessoa que veio antes dele era muito boa. E esse é o comandante da Guarda Imperial de Acretia, Emilas Custoria. E o comandante fala pro garoto ao lado dele que esse dia é bem importante, porque assim os recrutas mostram o poder que tem para a vossa majestade. E esse garoto, que se chama Luca, fala, olha só quem é o azarado dessa vez. E o comandante fala pro Luca que é bom atender as expectativas dele. E o Luca fala que vai. E enquanto ele coloca a sua armadura, ele pensa que tem que ser capaz de esquivar e de bloquear as balas. É uma habilidade super necessária para qualquer um que quer fazer parte dos guardas imperiais. E ele pensa que completou todos os treinos e simulações que podia nas situações mais extremas. Ele está sendo treinado como um soldado imperial há muito tempo. Então ele fica de cara com aqueles inimigos falsos de simulação. Mas essas pessoas são pessoas de verdade. São 5 pessoas que estão no corredor da morte, que já vão morrer de qualquer maneira. Então, ele se prepara e essas 5 pessoas partem pra cima dele tentando sobreviver. Mas o prota fala que isso deve levar somente 10 segundos. O primeiro, no piscar de olhos, tem sua cabeça decapitada. Isso pela lâmina que o Luca usava. Logo, ele já estava no meio daquelas 4 outras pessoas. Ele pensa que isso é uma ótima oportunidade para mostrar seu valor ao Imperador. Ele precisa fazer algo notável. E ele se pergunta se pode fazer aquilo que a outra pessoa fez antes dele. Ele nunca fez nada do tipo, mas aqui ele tem que fazer. E durante esses milissegundos os inimigos pegaram suas armas, ainda desesperados, e miraram contra o Luca. Mas o Luca, pensando nesse 1 segundo, pensa que tem que levar seus sentidos ao máximo. Então, quando as balas são disparadas, todas elas são bloqueadas. Ele faz uma tormenta com sua lâmina, desviando todas as balas e matando todos os inimigos ao redor de uma vez. E o comandante, é claro, dá um sorrisão de orgulho, enquanto o imperador somente observa. Mas o Luca rapidamente conseguiu lidar com todos os inimigos. Então, limpa o sangue de sua espada. E cansado, dentro daquela armadura, ele pensa que conseguiu, superou seus limites. E ele pensa que isso deve ter provado o seu valor. E o comandante fala que não sabia que ele conseguia fazer isso com a trajetória das balas, porque não estava no currículo dele ainda. E o Luca fala que simplesmente copiou o cara que veio atrás dele. O comandante fala que o cara que veio antes dele é de uma casa prestigiada e bem rica. É muito diferente do Luca, que é somente um órfão. E o comandante fala que gostou muito do Luca e vai dar um presentinho pra ele. Então nessa hora, ele coloca a mão no olho do Luca e todo mundo fica enojado com o que se segue. O comandante, com um sorrisão, simplesmente havia arrancado o olho do Luca e espremido. E ele fala que o Luca não parece nem um pouco perturbado por isso. Ele deve ser ótimo tolerando a dor. E fala que gostou muito dele. E o Luca agradece por essas palavras. E o Luca fala que esse olho seria arrancado de qualquer maneira e pede por um olho tecnológico substituto que consiga prever trajetórias e movimentos. Até que então, mais tarde no dormitório,
dormitório, um garoto se apresenta pro Luca. Ele se apresenta como o número 20, Eli, e fala que queria muito falar com ele, número 32, Luca. O Luca ainda tava acordando de cuequinha e o Eli fala que foi um mau momento, né? Só que depois de fechar a porta e se trocar, ele pede pro Eli entrar. E puxando assunto, o Eli fala que o Luca foi impressionante naquela simulação. E o Luca fala que se ele quiser trocar elogios, tá no lugar errado. E o Luca pensa, Eli Kartika. Só pela aura que ele exaura, dá pra saber que ele é de uma família nobre e muito famosa. A casa Kartika. Logicamente falando, não tem por que o Luca ser agressivo com uma pessoa só porque é de uma casa nobre. Obviamente que todo tipo de pessoa tem inveja do tipo de pessoa que é o Eli, mas o Luca tá muito cansado pra esse tipo de coisa. Só que de repente o Eli estende uma coisa pro Luca e fala que veio pra dar isso. É uma pílula que diminui a sensitividade e com isso ele pode descansar melhor. O Luca fala que não precisa não, mas o Eli fala que o treinamento dele vai ser horrível se ele não descansar bem hoje. E ele deve ter a mente forte pro próximo treinamento. Daí o Luca pega a pílula, fica analisando e ele pensa que não parece ser de material ruim não, na verdade. E o Luca agradece, dizendo que o Eli também foi muito bom naquela simulação. Na verdade, o que ele fez foi copiá-lo. Mas o Eli fala que ele tem um olho mecânico somente para o combate. Então não é difícil calcular a trajetória. Mas o Luca fez isso sem ter um olho específico. Ele foi impressionante, fazendo isso com os próprios instintos dele. E ele fala que o Luca foi dado como irregular pelo comandante também. Foi por isso que o comandante deu esse presente pro Luca. Ele vai pagar o olho mecânico do Luca. E o Luca fala que somente se esforçou. E o Luca fala que afinal, a nobreza só tem seu poder quando as classes baixas não têm. Ele não pode deixar essa oportunidade passar, sendo ele um garoto pobre, de uma classe super baixa. O Eli somente admira isso por um momento, e ele fala, nobreza é excelência. E ele pergunta pro Luca se ele passou pelo processo de seleção, não é? E ele sabe que tiveram outras pessoas que falharam, certo? Mas o Eli acredita que é claro que tiveram pessoas que pagaram para manipular o resultado. E o Luca pergunta se isso é possível? O Eli fala que não tem nenhuma prova, mas ele acredita fielmente que é possível sim. Aqueles como o Luca que não tem suporte nenhum e mesmo assim conseguiram chegar até aqui, significa que foi somente com suas próprias habilidades. E o Luca pensa que nunca imaginaria que um nobre falaria isso pra ele. Ele nunca sequer considerou conversar com um, e ele se pergunta o que o Eli quer falar pra ele. Daí o Eli estende a mão e fala pro Luca que o Luca é o tipo de pessoa que ele acha que deve ser bem sucedida aqui dentro, e fala que vai estar torcendo por ele. O Luca aperta a mão dele e fala que pretende. Afinal, tudo que ele está fazendo aqui é pelo Império. E assim começa a se seguir as crônicas de um garoto que cresceu no exército, no Império Tirano de Acértia. Num próximo treinamento, estavam eles atirando contra alvos que eram semelhantes a humanos. Eles estavam todos de pistola, e agora o Luca, com o seu novo olho, ele mira bem e dispara, acertando todos os disparos bem na testa daquele boneco. E o Eli fala que ele conseguiu acertar tudo na cabeça, que impressionante! E pergunta se o Luca já se adaptou ao seu novo olho transplantado? E o Eli fala que é um pouco injusto, já que o Luca, ele luta corpo a corpo e tem várias habilidades com pistola também. Mas o Luca fala que é natural pros guardas saberem usar vários tipos de arma. Mas o Luca também não quer ouvir isso de uma pessoa que acertou todos os tiros no mesmo lugar e atravessou o boneco. Mas o Eli fala que a especialidade dele é essa, a do Luca não. Mas o Luca fala que se o Eli continuar relaxado assim, ele pode ser passado. O Eli fala que seria ótimo. Assim como ele já disse antes, está torcendo pelo Luca. O Império precisa de gente como ele. E o Eli fala que o valor da capacidade e do talento está sendo diluído pelo Império. Enquanto uma pessoa tem status e poder, até os sem poder podem se tornar talentosos. No entanto, se mais pessoas como o Luca, irregulares, aparecerem, ele não acha que em breve as pessoas serão capazes de distinguir quem tem talento e quem não tem. E o Luca fala bem sério pro Eli que parece que agora ele tá criticando o sistema do Império, sabia? Se o Luca relatasse o que ele disse exatamente aqui e agora, com certeza seria pego ou por rebelião ou por traição. Mas o Eli só dá um sorrisinho e o Eli fala que ele não vai fazer isso, até porque se o Luca fosse fazer, não teria dito pra ele que faria. E o Eli fala que já sabe que o Luca é uma boa pessoa. E é claro, agradece pela preocupação que ele teve. Mas o Luca pensa que esse cara é tão irritante. E agora o tempo se passou e são 2 anos de treinamento, terceiro trimestre. O comandante fala que dessa vez o Luca e o Eli vão agir como líderes desse pelotão. Se algum trainee tem um problema com isso, se levante e vá embora agora. Ninguém se levanta, então o comandante diz que vai continuar. E o comandante fala que do outro lado desse penhasco há um posto avançado da corte ilegalmente estacionado no território deles. E esse treinamento é para testar as habilidades deles em campo. E o comandante fala que não tem intenção de pegar nenhum prisioneiro, podem matar todos. Então, quando o pelotão pisa no campo de batalha, o Eli fala que é a primeira missão deles, não é? E o Luca pergunta, ué, tá nervosinho? Ele já matou pessoas durante o treinamento também. Mas o Eli fala que a
primeira vez que eles estão enfrentando a força exterior. A Federação, a Aliança e o Império, todos eles descendem de ancestrais do planeta Terra. Mas o Luca fala que o Eli não deve se perder em suas emoções. E ele se pergunta se alguém acha que o sênior dele está ali para protegê-los. E aquele grandão ali faz parte da legião de completamente armadurados mecânicos. O Luca fala que tem certeza que eles estão aqui somente para supervisionar os trainees. Podem até matar qualquer aluno que tentar pegar alguém como prisioneiro e se recusar a matar. E ele fala que acredita que tá certo. Esse tipo de pessoa não deve estar na guarda imperial. No planeta, as outras forças que não são império são somente insetos. Eles aprenderam isso no treinamento. E o Eli fala que sabe disso. Foi isso que ensinaram pra eles. E ele fala isso enquanto vê uma mãe inocente com sua filha. Mas não muito tempo depois, todos já estavam mortos e aquele lugar incendiado. E passando pelo local, o Luca pensa que ninguém aqui está armado. Então esse treinamento vai acabar sem problema algum. Diante do Luca, tinha somente uma criança, chorando e gritando pela sua mãe. E o Luca, é claro, fica muito nervoso com isso. É somente uma criança. Ele está com tanto medo que mal consegue se mover. É uma criança inocente, que nem tá resistindo ao combate. Ele pensa que isso é uma merda. Mas ele se lembra do comandante dizendo que não precisam de prisioneiros, somente mortes. E o Luca pensa que não vai hesitar. Somente existem insetos diante do Império. Então, ele atravessa sua espada por aquela rocha. Mas ele não acertou a criança. Ele chega perto dela e sussurra, dizendo para se fingir de morta. Daí ela pode sobreviver. Mas o Luca pensa que se o quartel-general souber disso que ele tá fazendo, ele tá ferrado. E ele vai partindo, se perguntando se deveria realmente deixar essa criança viva. Só que então, de repente, a criança é atingida por um disparo e morre ali mesmo. Quando o Luca vê quem fez isso, foi o Eli, que fez isso mesmo sem querer fazer. Mas o Luca fica nervoso, se perguntando há quanto tempo o Eli tá ali. Ele viu tudo o que ele fez? Mas ele pensa que o Eli não faria isso com ele. Ele não vai reportar a hesitação que ele teve. Mas se outros recrutas viram isso, ele pode estar ferrado. Só que então, de repente, um brilho vai se aproximando do Eli e ele é atingido por uma explosão. Óbvio que o Luca fica preocupado, só que logo atrás do Luca aparece essa pessoa que fez isso. Era como um mago, dizendo que todos os acretianos deveriam morrer. E o Luca se pergunta se foi esse cara que causou a explosão. Então ele se pergunta se esse cara pode causar explosões sem armas, então... Até que outro soldado tenta atingir esse mago por trás, só que ele também é atingido por aquele brilho e explode no mesmo momento. E o Luca pensa que esse cara é um usuário da força. E o mago fala que isso aqui não era uma base, era somente uma aldeia. Esses malditos porcos mataram pessoas inocentes tentando viver suas vidas. Mas o Luca fica se perguntando se o capitão sabia disso. Sabia que tinha um cara usuário de força aqui? Se ele soubesse, teria dado a informação, não? E o mago tenta atingir o Luca, só que ele consegue se esquivar de todas as explosões bem facilmente. E o usuário da força estava chegando ao seu limite de poder. O Luca pensa que isso não é o cenário de combate ideal para ele. Mas agora, ele tem que se manter veloz se não quiser morrer. Ele precisa atacar nesse estado. E quando a força estava se aproximando dele, ele avança muito mais rapidamente. Consegue se esquivar e parte pra cima do usuário da força. Aquele mago mal consegue reagir. Enquanto isso, lá estava o Eli com o corpo todo destruído. E ele pede desculpas pro Luca, porque deixou sua guarda baixa. Mas o Luca fala que tá tudo certo. Ele vai cuidar desse cara. E o Luca pensa que é a hesitação dele que causou esse problema. Ele já aprendeu inúmeras vezes como lidar com o usuário da força. E ele vai fazer de tudo para consertar o seu erro. E ele fala pra todo o pelotão que todo mundo pode se dispersar. Ele vai cuidar desse cara. E num piscar de olhos, todos saem dali e sobra somente um duelo. E o usuário pergunta onde esses bastardos acham que estão indo. E o Luca pensa que esse usuário da força tá servindo de distração para que seus aliados fujam. E o Luca pensa que qualquer usuário de força tem que ter uma preparação. E no caso dele, ele está usando sinais de mão. Mas se ele conseguir ver a distorção no espaço, ele consegue se esquivar. Então rapidamente ele estoca a espada no peito daquele usuário. E ele pensa que conseguiu finalmente. Só que o usuário não desiste. E usando a força, ele vai num tapão na direção do Luca. E com esse golpe imbuído em força, a armadura dele vai se fragmentando facilmente. E ele pensa que vai morrer aqui, mas o próprio usuário de força hesita em matar o Luca. E ele começa a chorar, dizendo que o Luca é somente uma criança. Mas o Luca não hesita. Ele prepara sua espada e dá um golpe ainda mais forte, carregando o usuário de força com ele. Então, no fim, fica esse rastro de sangue no fim dele, um corpo.
corpo. O Luca venceu esse combate. E o Luca pensa que se o usuário de força não tivesse hesitado no ataque, ele teria morrido. E o Luca pensa que a Aliança Sagrada é cheia de fanáticos. Isso tá além da compreensão humana. Mas por que ele não matou o Luca? Mas então ele se lembra do lema do Império. Ele tem que se mover e não deixar suas emoções consumirem ele durante a batalha. Tudo o que ele faz é pelo Império. Ele deve matar todos aqueles que se impõem contra o Império, o Imperador e o povo do Império. Essa é a razão pelo qual a Guarda Imperial existe. E o Luca se lembra desse lema enquanto ouve vários gritos de socorro. E então, mais tarde, no hospital acretiano, o Luca estava numa banheira se recuperando. E o Eli pergunta pra ele como que foi quase morrer. E o Luca fala: ué, Eli, você não pode dizer por si mesmo? Foi ele que quase morreu aqui. E o Eli fala que conseguiu novos membros dessa vez e pergunta o quanto que o Luca já mudou. O Luca fala que as costas dele já foram destruídas. Então ele tem ossos de titânio e uma pele artificial. Já daqui uns aninhos ele tem um corpo completamente novo. Daí o Eli, meio desconfiado, muda de assunto. E ele fala que o comandante provavelmente sabia que tinha um usuário de força e não contou pra eles, não é? Talvez a razão pelo qual ele não tenha dito foi o verdadeiro teste. E o Luca fala que como os seniors deles não interviram, provavelmente pensaram que eles eram capazes de lidar com a situação sozinhos. Afinal, ninguém foi morto naquela ação. Mas o Eli fala que isso é muito estranho. Isso porque tanto o Eli quanto o outro cadete que foram atingidos pela força sobreviveram. Isso não foi coincidência. O Eli fala que talvez o usuário de força não quisesse matá-los desde o início. E o Luca se lembra do pobre usuário de força morrendo pelas mãos dele, chorando, porque o Luca era somente uma criança. E o Luca pensa que ele é um guerreiro, um soldado, mas só sobreviveu porque aquele homem permitiu que ele sobrevivesse. E ele pensa que essa misericórdia patética que a Aliança Sagrada tem é o motivo pelo qual continuam morrendo. E todos os dias eles continuam vendo seus aliados e parceiros morrendo. Só que nesse momento o Eli pergunta pra ele por que ele poupou aquela criança. Ele pode dizer por quê, mas o Luca se vira e fala que ele fala muito. Ele conseguiu uma língua nova também? E o Luca fala que cometeu um erro. E esse erro nunca mais vai acontecer. E então, mais tarde, todos estavam reunidos para ouvir o que esse homem tinha a dizer. Ele fala que com isso, eles completam 2 dos 4 anos de treinamento para a Guarda Imperial. Vão ter novos recrutas esse ano, então eles têm que servir de exemplo. Principalmente eles dois, Luca e Eli. O top 1 e top 2. E ele fala que eles dois devem se manter assim, pela glória do Império. E que um dia podem se tornar um centurião. E ambos, nervosos, falam sim, senhor. Então é explicado sobre o sistema da Guarda Imperial, que é bem simples na verdade. Há 1000 guardas compostos por 10 centuriões, todos comandados por um centurião-chefe. E o comandante dos guardas, o centurião-chefe, é também o centurião da primeira centúria. E o Luca pensa que cadetes, assim como ele, depois de completar a mecanização completa do corpo, pode se tornar o rank mais baixo de centurião, o 10º centurião. Se ele se tornar o centurião da 10ª centúria, ele pode subir muito rápido de patente. E mais tarde lá estavam o Luca e o Eli duelando em uma arena. Ambos pareciam bem pares. O Eli estava sendo mais rápido, mas o Luca conseguia bloquear todos os golpes facilmente. Eles estavam de igual para igual. Só que o Luca pensa que o Eli ficou bem mais forte com esse novo braço dele. Mas ainda assim, e o Luca acerta um chute bem na coxa do Eli. Enquanto ele está sendo derrubado, o Luca parte com um socão bem na direção do Eli, mas é claro que não iria estragar o rosto do seu amigo, não é? E o Luca fala que são 124 rounds e 124 vitórias para ele. E mais tarde, com eles observando a paisagem, o Eli fala que pensou que dessa vez finalmente ganharia dele. Mas o Luca fala que não adianta só conseguir novas partes do corpo para ficar mais forte. É para isso que serve o treinamento, é. E o Eli pensa que o Luca parece que ficou ainda mais rígido depois daquele discurso. Aquela coisa toda de centurião e centúria deve ter impactado muito o Luca. E o Luca fala que é claro que sim. E ele fala que se tiver uma experiência servindo como um guarda imperial, será muito bem-vindo em qualquer lugar. Mas o Eli fala que o Luca já tá numa posição ótima. Por que ele não relaxa um pouco? Mas o Luca fala que diferente do Eli, ele não tem lugar para voltar. Se ele não continuar nesse caminho, acabou pra ele. O Luca fala que o Eli tem talento, só é preguiçoso. E pergunta se ele realmente quer se tornar um guarda imperial. E o Eli pergunta se ele acha isso dele. E o Eli fala que não quer virar um guarda. Na verdade, ele quer ser um arqueologista. Ele quer estudar a civilização antiga e anciã do Arcano. O Luca pergunta então por que ele não partiu direto para estudar isso. E o Eli fala que é proibido para qualquer cidadão do Império estudar a civilização arcana. E afinal, a casa dele já produziu vários generais, então nunca deixariam ele passar nessa vida sem antes ser da Guarda Imperial. O Luca pergunta pro Eli se ele tá triste então porque ele faz o que ele não quer da vida. Ele é um mimadinho. Tem inúmeras pessoas na favela que não tem nem garantia de viver mais um dia e abraçariam qualquer
qualquer oportunidade. E o Eli já imaginava que o Luca diria uma coisa dessas. Só que ele acabou de contar um segredo para o seu amigo Luca. E o Luca diz que isso que o Eli disse agora poderia ser interpretado como uma crítica ao Império. E estaria ferrado se alguém denunciasse ele. Mas o Eli fala que ele não vai fazer isso. Assim como o Luca sabe um segredo dele agora, o Eli sabe o segredo do Luca. E o Luca fala que só hesitou porque o inimigo dele não era uma pessoa que estava combatendo, não estava resistindo ao combate. E mesmo se ele não tivesse matado, o Luca com certeza voltaria para matá-lo. Ele é leal ao Império e quer que o Imperador veja o poder dele. Todos os inimigos do Império são inimigos dele. E fala pro Eli que ele não é uma exceção. Daí o Eli dá um sorrisinho e chama ele de mentiroso. E ele fala pro Luca que se fosse tão leal ao Império assim, já teria matado ele. E pede pro Luca não se esforçar tanto assim e não cobrar tanto de si mesmo. O Luca entendeu o que ele quis dizer, só não quis admitir e chama ele de idiota. Ele vai morrer um dia se continuar com esse pensamento. Então, no terceiro ano de treinamento, essa era uma missão de treinamento de reconhecimento numa zona neutra desabilitada. O Eli estava analisando e ele fala que isso aqui é um sítio arcano. Tem uma energia ali de mais de 1 milhão de anos. Ele fica tão admirado, ele gosta muito disso. E ele fala pro Luca se isso não é legal. Tiveram civilizações aqui antes dos humanos. E o Luca pensa que fez uma linha, só que o Eli cruzou ela. E ele fala pro Eli não ser tão descuidado assim. Reconhecimento faz parte da missão deles. Se eles encontrarem com outra força aqui nesse lugar, vai rolar uma luta. Mas o Eli fala que tá tudo certo. Mesmo se eles não conseguirem derrotar, os outros vão dar um jeito. Até que uma pessoa que também se interessou por isso, fala que o presente só existe por conta do passado. E recorda tudo aquilo que vai acontecer no futuro. Ele se chama Claude Ramones e também é um recruta. E ele fala que se interessa muito pela história também. E o Luca pensa, o Claude, ele faz parte de uma boa família. E o Claude pergunta uma coisa pro Luca. E fala que gosta dele. Ele por acaso tá solteiro? Mas o Luca fala que se ele der mais um passo pra frente, ele vai ser considerado uma ameaça. E o Claude fala, não, tudo bem. Se você não tá se encontrando com ninguém, ele poderia apresentar a irmã mais nova dele. Mas o Luca fala que ele veio de um orfanato, tem certeza? Mas o Claude fala que não se importa com isso. Atualmente o Luca é o superior dele. E o Claude fala que a irmã dele é bem bonita. E o Eli chega, safadinho, tá ficando popular, hein? E o Luca só manda ele calar a boca. Até que de repente, tanto o Luca quanto o Eli sentem alguma coisa se aproximando. Então é claro, todo mundo que tava ali já entra em alerta. Eles sentiram uma resposta biológica. O grupo do Eli vai se proteger e oferecerá apoio pela retaguarda. E o Prota fala que ele e o Claude vão ficar pela frente. Ele fica analisando bastante e percebe que tem alguma coisa lá na frente. Analisando bem, parecia uma pessoa diante de um cubo mágico sendo abastecido. Mas quando o Luca percebe, ele vê que deu merda. É um paladino da Aliança Sagrada. E o paladino olha pra trás e percebe os dois que estão ali. E logo se prepara pro combate. E o Luca já desesperado manda o Claude correr agora. Só que o paladino é extremamente veloz, arremessando a lança dele. Ela vai como se fosse um cometa. E acerta o Claude com tudo. E o Luca vê o seu sangue voando. E o paladino já estava pronto pra matar o Luca também. O paladino havia fincado sua lança e puxa ela de volta com sua magia, como se fosse magnética. Isso, é claro, cortando todas as árvores que tem no caminho. E quando ele finalmente recupera sua lança, então o Luca fica em choque vendo o corpo do Claude. Ele fica completamente desesperado. Esse cara tava falando com ele alguns segundos atrás. Ele pensa que somente viu a lança, só que a parte de cima do corpo do Claude foi embora. E ele pensa que o olho dele não tá carregando. O olho dele não tá calculando a trajetória da lança. E enquanto ele observa aquele maldito paladino, o olho dele somente dá erro, até que alguém dá uma rajada de tiros no paladino que tem que se defender com seu escudo. E é o Eli que fala pro Luca acordar e manda ele não ficar parado ali e ficar firme. E o Luca respira fundo e tenta se acalmar nessa situação. E o Luca pensa que o Eli tá certo. Ele não tem outra opção a não ser lutar pelo Império. E ele saca sua espada. E o Luca pensa que se eles esperarem uns 12 segundos enquanto estão aqui, ele tem certeza que um membro da Guarda Imperial que estava observando vai chegar aqui. Mas somente em 1 segundo e 22 milésimos o paladino se prepara, com mais 43 milésimos atira sua lança e em 7 milésimos ela chega até o protagonista, que tem que se esquivar muito rápido. E ele pensa que 12 segundos é muita coisa. Ele é quase atingido em sua cabeça, tanto que o seu cabelo é cortado com essa lança. Então o tempo vai passando, e conforme os segundos passam, parecem minutos. Porque nesse meio tempo, o Prota tem que lutar contra a morte. E ele se pergunta se realmente vai morrer aqui. Não tem como ele sobreviver a esse monstro por 12 segundos. Mas ele se lembra do comandante, falando que recrutas que nem ele, que ficam com medo, parecem porcos prontinhos para serem mortos no abatedouro. A única coisa que ele vai ganhar virando as costas para
para o inimigo é uma bala na cabeça. Se o inimigo balançar a espada, ele tem que fazer o mesmo. Eles não precisam de covardes e fracotes na guarda imperial. Então, aos 3 segundos de combate, o Luca começa a agir antes que o próprio paladino comece a se mover. Ele vai atacar primeiro, e ele fala isso dando um movimento com sua espada. A ponta da lança atinge a trajetória da espada e uma explosão acontece. Só que a lâmina do Luca sai voando quebrada e finca no chão. E o Luca agora mal tinha o seu capuz. E ele pensa que também não consegue mais usar aquela mão que ele usou para bloquear a lança. Mas ainda assim, precisa se preparar para o próximo ataque. E o paladino se prepara também com sua espada. E sacando ela, uma energia de poder vai bem na direção do Luca, que se esquiva, mas tem o seu braço direito cortado. Mas essa mesma rajada de energia vai para perto do Eli. Isso corta o braço esquerdo dele e picota completamente os outros recrutas que estavam com ele. Ele praticamente foi o único que ficou inteiro ali, somente com alguns membros faltando. E o Luca pensa que o paladino não estava mirando nele. Então, com 10 segundos, o paladino parte para cima. Nos 11 segundos, chega bem na cola do Luca, mas o Luca não desiste. E ao invés de recuar, ele parte para cima. Então, quando bate 2 segundos e 44 milésimos, essa floresta silenciosa é perturbada por outra coisa. E era um guarda do Império, que vai rapidamente na direção do combate. Ele vai como se fosse um foguete, chegando bem a tempo antes do impacto entre o Luca e o paladino. Quando o Luca estava prestes a entrar em contato com o paladino, o guarda imperial consegue chegar agarrando a cabeça do paladino, espremendo ela. O Luca mal conseguiu ver ele chegando, mas o guarda do Império carrega o paladino junto de si e soca a cara dele no chão e usa seus propulsores para arrastar ele pelo chão da floresta, além de colocar uma pistola bem no pescoço dele. E ele vai rapidamente bem na direção daquele pilar arcano e, se preparando, coloca o paladino bem na frente. E quando batem, uma grande explosão acontece, tanto que ela ecoa por toda a floresta. O Luca estava ofegante, em completo choque com o que aconteceu. E da fumaça, quem surge é o guarda imperial, que agora estava brilhando sobre o sol. E o Luca cai de joelhos, cansado e todo destruído, pensando que foi salvo. Mas quando o guarda imperial se vira de costas, o paladino se levanta. E é claro que agora ambos se preparam para esse combate. O paladino, mesmo ferido, ainda segurava sua espada. E o guarda imperial, que queria um duelo justo, saca o seu machado de guerra. E o Luke estava numa distância até que perigosa desse combate. E ele pensa que isso é um guarda imperial com uma arma da legião. E do outro lado tinha um paladino que usava a força. E então, ambos começam esse combate, sem o Luca saber quem ganharia isso. Qual lado é o mais forte. Somente o impacto das duas armas cria outra grande explosão. E parecia que os dois estavam pau a pau ali. Aquela floresta se tornou praticamente um campo de batalha barulhento, somente com os dois em combate. Porque a todo momento, eles se deslocavam muito rapidamente de um lado para o outro, criando explosões pela floresta. Eles eram tão rápidos que os olhos mal conseguiam acompanhar. E o Luca pensa que mal consegue ver os movimentos deles. Isso é a batalha de um guarda imperial de verdade. E ele pensa que o guarda imperial precisa vencer isso. O paladino tenta se defender com sua espada, mas o machado do guarda imperial é tão poderoso que simplesmente fragmenta completamente a espada do paladino. Então, novamente, o guarda agarra a cabeça do paladino com tudo e usa os propulsores no seu braço para arrastar ele novamente. Mas, de repente, o guarda imperial perde um pouco de aceleração e ele percebe que o paladino estava usando a força para erguer sua lança, que estava bem atrás do Luca. E ele vê essa lança desesperado. Então, uma coisa se passou na mente do Luca nesse momento. O guarda imperial não deve ter ideia da velocidade que tem essa lança. E talvez ele nem consiga reagir a isso. E ele pensa que se o guarda imperial morrer aqui, ele também morre. E ele pensa que tem que fazer alguma coisa. Então, aquela lança sai da terra muito veloz. Só que o Luca entra na frente com sua perna, tendo ela partida, só para tirar um pouco da aceleração. E o Luca pensa que com isso, ele tem que errar a lança. A lança não pode acertá-lo. E nesse momento, o guarda imperial consegue ver a lança. Mas o paladino segura o chifre que o guarda tem, só para mantê-lo parado, usando a força. O guarda imperial vê a lança se aproximando, mas nesse momento ergue o seu punho e desce o cacete bem na cabeça do paladino, afundando ele, ao mesmo tempo se esquivando da lança, que passa por cima da cabeça dele, e uma grande explosão acontece ao fundo. Enquanto isso, o Luca, sem um braço e sem uma perna, estava cansado, destruído no chão, e ele fica se perguntando o que aconteceu, quem sobreviveu. Ele pensa que se o paladino sobreviveu, ele não vai contar a história pra ninguém, e quem vai se aproximando se revela ser o guarda imperial. Ele para diante do Luca, que tá com os olhos fechados de medo, e fala que o Luca fez um ótimo trabalho. E
o guarda imperial fala que só conseguiu derrotar aquele paladino por conta do Luca. E percebe que ele tem um ferimento no abdômen. E o Luca fala que se feriu assim tentando esquivar daquela rajada de força dele. E o guarda estende a mão pro Luca e fala que vai ajudá-lo a retornar para a base. Só que o Luca olha pro guarda e fica completamente chocado. Então é explicado sobre a Legião. É um exército formado somente por seres que têm uma armadura de corpo mecânica completa. Esse processo também tira todas as partes do corpo desnecessárias para o combate. É um item que permite que alguém se torne uma arma desenfreada. Todo recruta sonha em receber uma legião, pois é o testamento de um guarda imperial. No entanto, quando ele olha, esse cara tá sem cabeça. E o Luca fala que ele tá de pé sem cérebro e pergunta se ele é humano ou máquina. Mas aí o guarda pergunta: peraí, meu cérebro caiu? Então ele começa a gritar: ah! E simplesmente cai de joelhos e agora morre de verdade. E o Luca fala: meu Deus, que merda. E o Luca pensa que esse tempo todo ele tem treinado pra virar um monstro desse. O Luca percebe que ele tá sentindo frio e o corpo dele não para de tremer. Será que ele consegue sobreviver até a ajuda chegar? Talvez essa seja a última visão de sua vida. Até que alguém se aproxima e pergunta se o Luca realmente tá vivo. E o Luca percebe que é o Eli e fala que ele sobreviveu. E o Eli fala: não nas melhores condições, mas sim. E o Luca pergunta: e quanto aos outros? E o Eli fala que todos estão mortos, exceto eles dois. E o Eli pergunta como é que o Luca tá. E o Luca fala que vai morrer em breve. Mas ele pergunta pro Eli o que ele pretende fazer a partir de agora. Porque é só o Eli olhar pra trás. A vida que ele sempre quis está na frente dele. Essa aqui não é a direção da Federação e da Aliança. E ele está perto de uma coisa que ele queria tanto pesquisar sobre o Arcano, que ele não pode achar no Império. E ele fala pro Eli que se ele quiser ir, ele pode. O reforço vai chegar em breve e o Eli vai ter que voltar pro Império. Então se ele quiser seguir o seu sonho, ele pode ir. E o Eli lentamente se levanta, enquanto o Luca fica pra morrer. E o Luca pensa que o Eli tem um ótimo histórico e é muito habilidoso e incrivelmente inteligente. Qualquer pessoa do Império teria inveja dele. E ele pensa que entende o Eli, porque quando ele falou sobre os seus sonhos, os seus olhos brilharam mais do que tudo. Então o Luca, de coração, quer que o Eli viva a vida que ele tanto quer. Só que então, de repente, ele sente uma mão prensando o ferimento dele, pra que não saísse mais sangue e ele não morresse de hemorragia. Ele percebe que é o Eli e pergunta o que esse idiota tá fazendo. E o Eli fala que como o Luca tá agindo assim, achou que ele ia morrer de verdade. E se ele fosse viver a vida que ele tanto quer, viveria com culpa na consciência por ter deixado ele morrer assim. E o Luca suspira e fala que ele é um idiota. Então, mais tarde, lá estava o Luca lendo um catálogo. Ele tava analisando bem, até que o Eli aparece de repente atrás dele perguntando se ele quer peças novas. E o Luca toma um susto. E o Eli fala que recomenda esse modelo aqui, o F24. O período de adaptação dele é baixo, porque já ele vai estar no campo de batalha de novo, e é bem melhor do que esse que ele tá usando agora. Mas o Luca fala pra ele parar de surgir do nada assim. E o Eli pergunta se ele tomou um susto. E o Luca pensa que depois de retornar para o Império e completar o treinamento dele, ele foi chamado por diferentes departamentos para investigação. Queriam que ele falasse sobre o caso, onde 3 recrutas morreram e um membro da Guarda Imperial. Esse caso foi chamado de um incidente do encontro com o Paladino. O Luca achou que eles queriam investigar mais sobre o caso, mas na verdade queriam outras coisas. Mas o Eli pergunta pro Luca se ele ouviu falar. Parece que um artefato legal foi encontrado lá onde eles foram achados. E tem várias teorias nada confirmadas de quem seria o dono daquilo. E o Luca pensa que deve ser aquele cubo brilhante que o Paladino estava diante. E o Luca pergunta onde é que ele tá agora. E o Eli fala que ouviu dizer que estão criando uma equipe de recuperação somente para esse propósito. E ele fala que se a Aliança Sagrada se recusar a entregar o sítio histórico e o artefato, é provável que aconteça uma grande guerra. Se o Império entrar numa guerra contra a Aliança, com certeza a Federação vai ficar somente assistindo. E obviamente se beneficiaria com isso. E o Eli fala que é por isso que tantas batalhas de menor escala estavam ocorrendo. Mas o Luca fala que não tá interessado em política, só quer receber novas ordens para lutar contra eles. É isso que um membro da Guarda Imperial deve fazer. E o Luca fala isso se lembrando daquele Guarda Imperial que teve a cabeça arrancada. E ele se lembra de quando reportou aquilo pro seu comandante, que um dos membros teve a cabeça estourada. O capitão resumiu bem simplesmente assim: é um fenômeno fantasma causado por sinais residuais no corpo do guarda. E o Luca se pergunta se realmente foi somente isso. Não parecia, porque ele reagiu às palavras, ele estava falando. Aquilo não foi um fenômeno fantasma. E ele pensa que tem várias questões sem resposta ainda em sua cabeça. Mas ele não é estúpido o suficiente para enfiar o nariz onde não foi chamado. O quartel-general sempre se recusa a responder esse tipo de coisa por um motivo. Então, é explicado que tem uma localização extravagante dentro das instalações de treinamento
treinamento dos cadetes que não se encaixa. Essa é a sala de visita. Foi criado para que os cadetes se encontrassem com amigos e familiares. E como ele foi de um orfanato para uma escola infantil, achava que nunca viria para cá. E naturalmente pensou que ninguém nunca procuraria por ele. Ele não tem ninguém do lado de fora. E o Lucas se pergunta por que diabos a Lilian Ramones, a irmã do Cloud, tá aqui. Ele se pergunta se ela quer perguntar sobre como o irmão dela morreu. E talvez ela culpe ele, porque ele foi o líder daquilo. E a Lilian percebe essa expressão dele e fala para ele não se preocupar. Ela não está ali para expressar nenhum ódio contra ele. No momento que o irmão dela se tornou parte da Guarda Imperial, a família já esperava que essa notícia chegasse em breve. Porque todo mundo que entra aqui está em perigo de vida a qualquer momento. E ela fala que está aqui hoje para ver o Luca. Ela fala que o Cloud já falou muito dele. E foi um amigo extremamente talentoso dentre os outros cadetes. E ele havia perguntado para ela se ela estava interessada em encontrar com ele. E a Lilian tem certeza que o Luca também já ouviu falar dela. Ela, pessoalmente, gostou disso, na verdade. Tem menos formalidades que precisam passar por conta disso. E o Luca pergunta para ela se ela tá interessada em conhecê-lo. E a Lilian pergunta se tem algum problema nisso. E o Luca fala que não exatamente, só que não sabe nada sobre ela. Ela pergunta então por que eles não podem se conhecer melhor. E o Luca pergunta exatamente por que ele. E a Lilian fala que o irmão morto dela ter pedido para isso acontecer não é motivo suficiente. E ela fala também que muitas pessoas teriam inveja dele nesse momento. E o Luca pensa que é verdade. Não é uma proposta que tem motivo para ele recusar, na verdade. Alguém como ele, que veio de um orfanato, ter a oportunidade de se juntar e talvez se casar com uma mulher de uma família tão grande, é uma chance de ouro. Até agora, tudo que o Luca fez em sua vida foi para ter sucesso. Se casar com uma mulher nobre vai aproximá-lo de seu objetivo. Não há nada melhor do que isso que possa acontecer para ele. Mas ele pensa que isso tá sendo muito fácil. Mais fácil do que deveria. É por isso que ele se sente tão relutante de aceitar. Nada vem fácil nessa vida. E o Luca fala que vai rejeitar a proposta. É claro que a Lilian fica bem chocada. Aí o Luca se levanta e fala que vai embora agora. E o Luca pensa que costumava pensar que o Eli, que era de boa origem, era burro por tentar escapar do Império. No entanto, nunca pensou que seria burro o suficiente para tomar uma decisão com base em um sentimento. Ele tem certeza de que a Lilian vai tomar isso como um insulto. E espera que nada de ruim aconteça com ele por ter recusado ela. Mas ela vai correndo na direção dele e agarra a mão dele. Ela claramente estava bem tímida e não exatamente com raiva dele. E ela fala que teve muita pressa com ele. E toda vermelhinha fala que eles podem começar sendo somente amigos se ele quiser. E o Luca fala que não foi isso que ele quis dizer. Mas a Lilian depois disso sai correndo de vergonha e fala que vai voltar pra vê-lo outro dia. Daí o Luca olha pra sua mão e pensa que não vai se livrar dela tão facilmente, não é? Então mais tarde, na sala de treinamento físico, lá estava o Luca, diante de alguém que parecia ser um superior. Esse era um instrutor de luta dos guardas imperiais acretianos. E ele fala pro Luca que nunca pensou que ele viria até aqui. E o Luca fala que está aqui para aprender com ele. E o instrutor fala que não tem que ensinar nada pra ele. Ele já é habilidoso o suficiente. O instrutor tem até dificuldade de lembrar de algum cadete que tem habilidades tão boas quanto a dele. Mas ainda assim, há poucos que ultrapassam. O Luca pensa então que tem alguém mais poderoso do que ele dentre os recrutas ainda. E o Luca fala que não está satisfeito com a posição atual dele. E o instrutor fala que não tem motivo pro Luca ter tanta pressa. Então, é explicado um pouco sobre o Kinoan, um instrutor. Embora seja forte, ele não é dominante, assim como os outros instrutores. Ao contrário dos outros e dos guardas, ele usa uma armadura de baixa potência pro dia a dia. Não é como os outros que estão sempre preparados para o combate. E comparado com o equipamento que o Luca tá agora, ele deve ser tipo 10 vezes mais poderoso que o dele. Só que a única coisa que vai ditar o rumo desse combate é a técnica. E o Luca pensa que também não tem um equipamento de corpo inteiro, então ele não é tão forte assim. E ele pensa que se não puder ganhar desse instrutor aqui hoje, ele nunca será capaz de ganhar de um paladino no campo de batalha. E ele agradece o instrutor pela oportunidade que está tendo aqui hoje. E o instrutor fala que fazer o que, né? Ele não tem outra escolha. Ele pode cair pra dentro agora. E assim que o instrutor termina sua frase, o Luca já parte pra cima com tudo. Mas facilmente o instrutor bloqueia e desvia aquele soco do Luca. E pergunta se o Luca quer testar seu novo aprimoramento corporal. E o Luca pensa que o instrutor é um guarda imperial aposentado. Então é claro que nunca hesitaria sobre um golpe como esses. Então ele continua batendo rapidamente contra o instrutor, mas facilmente ele bloqueia todos os golpes. E o Luca vai rapidamente na direção dele, pulando para diminuir a distância. E quer finalizar o instrutor com um soco rápido e potente. E quando o instrutor tenta se defender, o Luca agarra a manga da blusa dele e torce para que ele não consiga. Então com o outro braço ele vai para dar o soco e pensa que essa é sua vitória. Só que nesse momento o instrutor parecia calmo ainda. E quando o golpe foi se aproximando, o olho do instrutor brilhou. E o Luca simplesmente foi arremessado para cima. E ele se pergunta por que diabos ele tá voando agora. Mas ele se segura
segura no chão, recupera sua postura e pensa que não vai cair tão facilmente assim, e prepara um grande chute. Só que nesse momento o instrutor novamente consegue reagir, agarrando o pé do Luca e arremessando ele pra longe novamente. Só que dessa vez ele não se segura e sai capotando, rolando, e ele se pergunta o que caralhos aconteceu agora. E o instrutor fala que ele não só conseguiu não avaliar a força do seu oponente, como também ousou deixar a mente dele se distrair com outra coisa durante a luta. E ele pergunta pro Luca por que ele tá com tanta pressa. E enquanto isso, o Luca ainda tava se perguntando o que diabos aconteceu. Da perspectiva dele, o soco que ele deu deveria ter acertado o queixo do Kinoan. No entanto, no momento que o instrutor tocou o braço dele, é como se uma reação tivesse acontecido. O Luca pensa que o corpo dele cambaleou, como se tivesse perdido o controle. Para ser exato, é como se a energia cinética que ele enviou pro Kinoan foi transferida de volta pro corpo dele. E o Luca pergunta o que foi isso agora. E o Kinoan fala que isso é um método de autodefesa. E o Luca pergunta se ele pode aprender também, mas o instrutor pergunta mesmo depois de vê-lo assim, e ele tá claramente tremendo. Além do fato de que tá saindo sangue do nariz dele. E ele fala que essa técnica tem muitos preços. Então, mais tarde, com os dois se concentrando, o instrutor pergunta o que ele aprendeu com essa batalha de agora. E o Luca fala que parece que ele foi controlado por alguma coisa. O corpo dele se moveu por conta própria, estava fora do seu controle. E o instrutor chama isso de Arcis Victima, tipicamente chamada como estilo de combate Arcis. E o Luca pergunta se esse não é o tipo de luta dos bandidos. O que o instrutor mostrou agora é tão impressionante que poderia ser considerado implementado no padrão militar. O instrutor fala até que cogitaram isso, mas tem 3 grandes problemas ao usar essa técnica. E o Luca pergunta se é tão difícil assim de aprender, e o instrutor fala que o Luca é mais inteligente do que os outros. E ele pergunta então pro Luca quais são os outros efeitos negativos. O Luca fala que esse problema que ele tem na cabeça deve ser um dos efeitos colaterais, não é? E o instrutor fala que ele está correto. E quanto à última razão, ele nunca saberia. Mas o Luca fala que se puder ficar mais forte, estará mais do que disposto a assumir esse tipo de risco. Mas o instrutor fala que isso não é ele que decide. Tecnicamente, o Prota já é um bem do Império. Ele sabe quanto dinheiro foi investido nele, mas quando o instrutor se prepara para sair, o Luca chama por ele e o instrutor fala então que responda uma pergunta. Treinar o método de combate Arcis inevitavelmente vai causar problemas no cérebro. Se ele aprender, vai prometer que não vai usar frequentemente? E o Luca pensa que o instrutor vai saber mesmo se ele mentir. E o Luca fala que não pode prometer nada, mas vai fazer o seu melhor. Daí o instrutor dá um sorrisinho e fala que gostou da honestidade dele. Só que o instrutor simplesmente dá uma rasteirona e derruba o Luca no chão. E o instrutor fala que a partir de agora, sempre que se verem, o Luca deve esperar um ataque vindo dele. Desse jeito, sempre vai estar preparado para qualquer situação. O Luca pergunta então se ele vai, e o instrutor fala para se levantar logo, porque ele adora pessoas que aprendem rápido. E um pouco depois, o Eli pergunta pro Luca se ele tá dormindo direito. Isso porque o Luca tava com cara de acabado, com olheira, todo suado. E o Luca fala que só esteve ocupado ultimamente. E ele pensa que já faz um mês desde que começou aquele treinamento com o Kinoan. O Kinoan ativamente não tá ensinando nada. Ele quer que o Luca somente observe e aprenda desse jeito. E ele percebe que o estilo de combate Arcis é muito diferente de tudo que ele já aprendeu. Grande parte das técnicas foca numa habilidade específica até o fim. Só que o método Arcis, ele busca aproveitar ao máximo todas as habilidades que ele tem. É como se fosse um algoritmo de combate superior. Usa todas as armas que o seu próprio corpo tem para criar o método mais eficiente em segundos. É um método de utilizar a mente. Só que nesse momento o Luca para de pensar nisso e pergunta pro Eli como é que foi a missão dele. E o Eli fala que foi chata. Foi só tomar conta de um androide que tava com mau funcionamento. O Eli fala que recentemente todas as missões são tipo brincadeira de criança. Mas o Luca fala que o Império deve estar sendo um pouco cauteloso por conta do último incidente. Não é por isso que o chefe Centurião nem tá por perto ultimamente? E o Eli fala que não exatamente. Ele ouviu algumas coisas da sua família. E o Luca fala que pro Centurião-chefe ter que intervir tem que ser uma rebelião, não é? E o Eli fala que é exatamente isso. E deixa o Luca chocado, porque ele não esperava. O Eli não tem os detalhes, mas um pequeno grupo começou uma rebelião. E o Luca fala que o Império já tá em guerra com a Aliança. Quem foi o idiota que começou uma guerra civil? Que coisa mais estúpida. Mas o Eli fala que se o Luca simplesmente desconsiderar esses problemas como estupidez, ele vai apodrecer por dentro. Só que nesse momento, simplesmente o Luca taca o Eli na parede e fala que já avisou ele. O Luca pode ignorar o fato do Eli querer sair do Império, mas se ele for um inimigo, não vai deixá-lo passar impune. Mas o Eli fala que também passou no teste de aptidão para ser um guarda. Ele só pensou que esse tipo de perspectiva poderia ser boa pro Império e pede pro Luca se acalmar. O Luca solta ele e fala pro Eli não fazer mais esse tipo de declaração que pode ser
ser suspeita, e ele nunca quer ver o nome do Eli na lista de rebeldes. E o Eli fala que já sabe, ele só fala isso na frente dele. Daí o Eli chama o Luca para comer no final de semana, alguma coisinha gostosa, mas o Luca fala que já tem plano, e fala pro Eli parar de falar, porque ele é irritante. E o Eli fica todo bobinho, você vai sair com uma garota? E o Luca pergunta por que ele não foi embora ainda. Só que então, no final de semana, na cidade, no setor baixo de Acrétia, e o instrutor fala que já faz um tempo, não é? E ele fala que esse lugar é familiar tanto para ele quanto pro Luca, que vieram de baixo. E o Luca fala que quando se tornou um recruta, pensou que nunca mais pisaria nesse setor novamente. Ele não quer nem sentir o mesmo ar que esses idiotas que vivem aqui. E o instrutor fala que ele é do tipo que gosta de escalar bem alto, não é? E enquanto o Luca passava por dois idiotas brigando, o Luca pensa que não esperava que o instrutor trouxesse ele pra cá. Isso porque o instrutor disse que eles precisavam de novos planos. E o Luca pensa que o ar do setor inferior é sujo. A cidade é alimentada por energia térmica do magma que está sob a cidade. E todos os resíduos não filtrados e calor são liberados no setor inferior. E ele pensa que na juventude dele, ele respirou esse ar o tempo todo. Ele sentia que precisava sair daqui, ou continuaria um perdedor pela vida inteira. Mas ele pensa que voltou pra esse lugar nojento. Até que o instrutor segue por um caminho e fala pro Luca segui-lo. Então, caminhando num lugar até bem movimentado, o Luca pergunta se isso aqui não é o mercado negro. O instrutor pergunta se é a primeira vez que ele tá aqui. E o Luca fala que por curiosidade, várias crianças entraram aqui e nunca mais voltaram. E o Luca pensa que o instrutor realmente tem muito conhecimento daqui de baixo. Uma pessoa que é um guarda imperial há tanto tempo conhece tanto esse lugar. E ele pensa que também tá utilizando uma prótese de baixa energia para essa viagenzinha. Isso porque o instrutor mandou. O que será que ele tá planejando? Só que o instrutor fala pro Luca se preparar agora. Então eles vão caminhando pro local que tem umas pessoas na porta e o cara já barra o instrutor dizendo que aqui não é a entrada de espectadores. Mas o instrutor fala que tem que falar com o supervisor desse estabelecimento e pergunta se ele conhece o chefe, o Aleph, e o instrutor fala que não exatamente, só queria vê-lo mesmo. E o cara já aponta a arma e pergunta se ele é um maluco, por acaso? E o Kinoan queria exatamente isso, porque nessa hora ele rapidamente já imobiliza o cara que tá armado. Enquanto ele é derrubado, o parceiro dele tenta sacar a arma, mas o Luca já tava mirando a arma pra ele, dizendo pra nem se mover. E o instrutor fala que eles entenderam a situação agora, não é? E pergunta se ele pode ir lá pegar o Aleph pra trazer pra cá. Então, eles descartam as pistolas desses caras, e o Luca pergunta pro instrutor se ele não tivesse sido rápido o suficiente, estaria morto. Mas o instrutor fala que não, ele teria procurado outro método. E o Luca pergunta que de qualquer maneira, que lugar é esse? E o instrutor fala que esse aqui é o lugar mais quente de todo o Império. Aqui é o Coliseu. Então, mais tarde, passando por um corredor e chegando numa sala bem estranha, lá estavam eles diante do Aleph, o chefe. E o Kinoan manda o chefe colocar o Luca numa partida agora. E fala que tá tudo bem se o Luca morrer aqui, ele não se importa. O Luca se pergunta se foi por isso que o instrutor mandou ele colocar essa prótese de baixa energia. Então o Aleph termina de fumar seu cigarro e arremessa ele. Mas o Luca segura ele em pleno ar. Logo, os dois guardas ao lado do chefe sacam suas armas. E o chefe fala que eles estão um pouco confusos, não é? Não deixaram eles entrar porque iam garantir um desejo pra eles. Chamaram eles pra cá porque é mais fácil de esconder o corpo. Mas o Luca percebe que isso é um blefe. Se tivessem mesmo a intenção de matá-lo, já teriam matado. E ele pensa que tem 3 diretamente mirando pra eles. E tem mais 2 membros da gangue na porta esperando eles saírem. E ele pensa que a primeira coisa a fazer, o Luca rapidamente chuta a mesa na direção dele pra que ela fique na frente da trajetória das balas. Logo, com muita força e velocidade, ele atravessa a mesa, acertando bem o chefe mercenário. Os guardas tentam reagir a isso, mas o Luca já tinha imobilizado o chefe e pega a arma dele. E logo acerta um tiro na cabeça de cada um dos mercenários. Um dos 2 que estão na porta entram, rapidamente o Luca já aparece atrás deles e mata eles ali mesmo. E o Luca pensa que a simulação dentro da cabeça dele acabou. Mas nesse momento o instrutor pergunta pro chefe o que aconteceu com o dono antigo daqui. E o Aleph pergunta se ele conhecia o Tora, e o Aleph fala que ele morreu, ele foi pego manipulando partidas. Mas o instrutor fala que foi ele que matou o Tora e tomou o Coliseu, não foi? É um negócio bem lucrativo aqui. O instrutor fala que eles eram velhos amigos, mas não pretende fazer nada contra o Aleph, até porque o Tora também matou o cara que estava na posição dele antes. É natural que isso aconteça nas ruas. E o Aleph chega mais perto com sua arma e pergunta como o instrutor sabe disso tudo. Mas ele simplesmente responde que se fosse o Aleph, se acalmaria um pouquinho. E isso é claro, se ele não quiser acabar como o Tora. É claro que o Aleph fica todo cagado de medo e se senta novamente, pedindo pros guardas abaixarem as armas. Então ele pergunta se tudo que ele tem que fazer é colocar o moleque numa partida, e analisando o Luca, ele percebe que as próteses dele nem são modelos de combate, além de que o corpo dele ainda é muito orgânico. Nesse coliseu, ele seria esmagado em 1 segundo. E o Aleph fala que consegue colocar ele numa luta, mas não seria justo
justo se o instrutor oferecesse algo também? E o instrutor fala que sabe onde ficava o cofre do Tora. E pergunta se o Aleph pegou o olho dele também. Não pegou? E o Aleph pergunta o quanto ele tem de informação, hein? Ele tá ficando muito interessado na identidade dele agora. Mas o Kinoan fala que é somente um espírito do passado. Ele não precisa se preocupar com ele no presente. E o Aleph fala que se o Kinoan quiser assistir, pode entrar no camarote VIP. Vai ter bebidas e garotas. Mas o instrutor fala que só a bebida tá de bom tamanho. E fala que o garoto também não precisa de nenhum tratamento especial. Pode colocar contra a melhor pessoa que ele tem aqui. Enquanto isso, o Luca tá pensando que tem que aprender muito com o Kinoan ainda. Ele tomou o controle da situação sem nem mover um músculo. O Luca pensa que o instrutor tem tudo que falta nele. Então, mais tarde, na sala de espera do Coliseu, o Kinoan fala que o combate dele vai ser em 2 horas, então ele já pode começar a se aquecer. Só que o Luca pergunta o que diabo está no cofre do Tora, porque o Aleph mudou de atitude logo depois dele falar disso. E o Kinoan fala que é um tesouro suficiente para mudar a vida completamente do Aleph. Mas o Luca pergunta o que ele faria se uma luta acontecesse naquela sala. E o Kinoan fala que é isso que ele quer tanto saber, não é? Ele vai explicar só depois do Luca ganhar o combate. E mostra que o oponente dele será o Gabriel, o Punho de Aço. E o Kinoan continua dizendo que o Coliseu está cheio de idiotas que usam algumas coisas ilegais a custo de sua vida. Provavelmente esse Punho de Aço não é um cara que se preocupa muito com o futuro dele. E com o corpo atual que o Prota tá, ele pode morrer num único ataque. E o Kinoan fala pro Luca se lembrar do fundamento do estilo de combate Arx. Esteja satisfeito com o que você tem atualmente. Mas o Luca, treinando com o Kinoan, aprendeu que tem que estar satisfeito com a derrota. Mas o Kinoan fala que a água nunca perde, apenas muda de forma. E fala que o Luca tem um verdadeiro potencial. O Kinoan esteve observando ele desde que defletiu todas aquelas balas na demonstração de poder dele. E ficou até um pouco surpreso quando o Luca veio até ele. E inteligente como o Luca é, veio até a pessoa certa para aprender. Mas o Luca fala que tá recebendo elogios infundamentados. E o instrutor fala que é claro, talvez essa seja a última vez que eles vão se ver, não é? E o Luca até dá um sorrisinho bem nervoso. Então mais tarde, quando o Coliseu se acende, estavam dizendo que ele, o oponente, ousou desafiar Gabriel em sua primeira partida. Será que esse garoto vai retornar para casa hoje? E o apelido dele é o Bom Garoto. E o Luca pensa que é um apelido tão merda. E a plateia tava vaiando ele, perguntando quem foi que deixou ele entrar aqui, uma criancinha. Perguntaram se ele estava querendo morrer mais rápido, mas outras pessoas queriam ver ele morrendo, sendo torturado nessa arena. Mas o Luca pensa nesse sentimento obscuro da humanidade, de ver outros humanos sendo estripados e mortos. O Luca pensa que a plateia realmente quer ver ele perdendo todos os membros dele, né? Essa atmosfera não é nada mal. Na verdade, ele gostou bastante. Ele sente que finalmente voltou pra casa. E se pergunta como esses idiotas ficaram enquanto ele esteve fora. E o Luca pensa que quando criança, nunca sentiu a sensação de estar satisfeito. Um funcionário do Império passava 2 vezes por mês para enviar suprimentos, mas o diretor do orfanato sempre vendia mais da metade para encher o próprio bolso. Portanto, para as crianças do orfanato, a fome era algo natural. Mas mesmo morrendo de fome, o Luca nunca parou de treinar. Ele leu todos os livros que estavam cheios de poeiras naquela biblioteca e levantou pedaços de ferro enferrujados para fortalecer seus músculos. Nesse momento, ele se lembra de alguém tacando um pedaço de papel na cabeça dele, perguntando se o Luca era idiota, perguntando por que ele tá gastando a força dele. Levantando pesos vai fazer ele ficar só com mais fome. Mas o Luca responde que é porque ele fica mais poderoso quando está com fome. Então no segundo seguinte, ele já tinha derrubado de porrada os 3 moleques. Os fortes comem os fracos. O Luca, desde cedo, já entendeu essa regra do mundo real. É normal que os fortes estejam de barriga cheia e os fracos com fome. E as crianças choravam e gritavam para o Luca, falando que ele não vale nada, assim como eles. Se realmente fosse diferente deles, estaria no orfanato muito mais chique. No final do dia, ele é pobre, assim como eles. Mas o Luca nem se importava com essas palavras. Ele não precisava ouvir o choro de perdedores. E ele pensa que aos 12 anos, ele fez o segundo teste de aptidão dele e colocou seu nome na lista de potenciais estagiários de guarda imperial. E aos 15 anos, finalmente se tornou um recruta. E será que aqueles idiotas agora entendem isso? Aqueles otários nunca vão sair daquela vida se não lutarem por ela. E espera nunca mais encontrar aqueles perdedores. E ele pensa que grande parte do seu período de treinamento, ele se esqueceu desse local. E pensou que nunca voltaria para esse buraco. Então, voltando pro presente na arena, o seu oponente estava chegando. E todos comemoravam e torciam para o Gabriel! Gabriel! E o Gabriel se pergunta se ele tá duelando com um molequinho desse? E ele pensa
pensa que o Aleph deve ter fumado pra cacete hoje. Mas o Gabriel não se importa de acabar com a raça desse pirralho se for pago. E o Luca começa a analisá-lo. Gabriel, o punho de aço. Ele pensa que não só todos os membros dele vêm de diferentes fabricantes, como também ele desconsidera qualquer simetria e equilíbrio. A coluna dele tá toda torta devido à carga de suas modificações. E as partes de carne dele que entram em contato com o metal sofrem de inflamação constante. Então provavelmente ele não dorme sem um analgésico. No entanto, ele é bem poderoso. E o Gabriel pergunta o que esse pirralho tá olhando. E o Prota pensa que o corpo dele é modificado somente para ser forte. Mas o Gabriel chega perto e fala que ele é até que bonitinho, pode servir pra ele hoje à noite. Mas o Prota fala que realmente o Gabriel vai precisar de uma pessoa para servir ele. Isso porque depois de hoje vai entrar em estado vegetativo. E isso, é claro, deixa o Gabriel muito puto. E fala que vai amassar a cara do Prota no chão até que ele se torne seu servo. O Aleph, então, narrando, fala que a batalha comece, se perguntando se essa criancinha vai ser amassada ou vai triunfar. O show do abatedouro começa agora! E o Luca pensa que o corpo dele atualmente não é feito para nenhum tipo de combate, e o do Gabriel é somente para combate. Então ele pensa que vai morrer instantaneamente se receber um ataque. Então Gabriel bate com tudo, mas é claro que o Luca consegue se esquivar e acerta um baita de um chutão na cara do Gabriel, mas ele não sente nada e pergunta se era para ser cosquinha, mas o Luca pensa que se estivesse com suas partes normais da guarda imperial, a cabeça do Gabriel teria estourado que nem uma melancia. E é claro que o Luca vai lutar bastante se esquivando e recuando, mas ele pensa que não pode recuar demais, porque esse estádio não é grande o suficiente para isso. Mas então ele se mantém esquivando de todos os golpes do Gabriel com muita facilidade. E ele pensa que os ataques do Gabriel são todos letais, mas os dele não fazem nem cosquinha. E a audiência também não tá do lado dele. Tava todo mundo falando pra esse pirralho que isso aqui não é pique-esconde, pra esse moleque morrer logo pra ir pra próxima partida. E o Luca pensa que essa é a situação que ele está agora. E ele se pergunta o que o Keenan queria quando ele o trouxe aqui. E ele se lembra, esteja satisfeito com o que você tem agora. E o Luca pensa que desejar com algo que ele não tem agora não vai adiantar de nada. Ficar rezando não vai fazer uma arma cair do céu. Não importa o quão ruim esteja o seu equipamento, ele tem que lutar. O Keenan tirou os membros dele, mas não tirou seus olhos. Isso significa que o instrutor dele aqui não quer ver força, ele quer ver adaptação. O estilo de combate Arx é sobre usar todo o potencial que você tem no momento. Então ele começa a analisar profundamente o seu oponente e fazer, é claro, uma simulação. O Luca pensa que os punhos do Gabriel são como canhões destrutivos e aquela coisinha pequena no ombro dele é como se fosse o gatilho. A direção do olhar é pra onde ele tá batendo. E o Luca também analisa o tamanho do braço do Gabriel. E ele pensa que o punho dele, obviamente, é mais lento do que uma bala. E a trajetória é óbvia. Só que ele pensa nisso enquanto o punho tava quase chegando no rosto dele. E o Keenan fica chocado, porque ele pensa que esse garoto é um gênio. E o Keenan pensa que o Luca já experienciou o estilo de combate Arx com o próprio talento dele. E agora quer ver o potencial. E ele continua se esquivando de todos os golpes do Gabriel, que já tava ficando até frustrado. E a audiência também, se perguntando por que ele não foi amassado ainda. Só matava esse moleque. Só que o Luca, enquanto isso, pensa que a concentração cerebral dele tá muito maior do que antes. Está tão boa que ele consegue prever cada ataque do Gabriel. E ele se pergunta se pode fazer aquilo que o instrutor fez com ele da primeira vez. Então, o Luca tenta fazer isso, agarrando o braço do Gabriel, pegando de impulso e jogando o próprio braço dele de volta. Isso desequilibrou tanto o Gabriel que ele recebeu uma joelhada bem cheio na cara. Uma tão forte que amassou a lataria. E o Luca pensa que isso aqui na verdade é bem legal. E ele pensa que é assim que o Keenan tava vendo ele durante a luta. E o Gabriel fala que não sabe que tipo de magia o Luca usou agora, mas fala que esses ataques fracotes não vão funcionar nele. E prepara outro soco muito forte. Mas o Luca desvia com um sorriso no rosto. O punho do Gabriel acerta a parede do Coliseu. E o Luca passa do lado do Gabriel e fala que os ataques dele também não funcionam, não é? E o Luca fala que se a diferença deles é de poder bruto, ele precisa compensar em outro lado, não é? Então ele simplesmente pula, agarra a cabeça do Gabriel e aplicando um golpe usando o peso do corpo dele. O Gabriel, é claro, não consegue se livrar desse golpe. E sem ele nem perceber, a cabeça dele já estava sendo girada junto com o seu pescoço. E quando o Luca sai do golpe, ele pensa que, essa plateia pode ficar esperando pela queda dele pra sempre. Porque ele não vai cair. Ele vai continuar subindo e subindo, até que as palavrinhas ínfimas deles nem alcancem. É isso dessa obra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like que é muito, muito importante. Quem comentar sangue ruim vai receber coraçãozinho no comentário. Vejo vocês na próxima. Falou!